Fala galera, tudo bem? Galera, eu sou o professor Marcelo Boaro, estou gravando para você videoaulas do Enem, tá bom? Enem 2014, essa é a oitava questão da lista. A nossa referência é a prova azul. Essa prova aconteceu no dia 8/11/2014, tá? Questão de número 67. Então eu vou pôr o exercício na sua tela, você lê junto comigo, pausa o vídeo, tenta você resolver, tá? Lê as alternativas, tenta fazer, pensa, tarará, depois você libera, veja fazer para você entender bem, tá? Mas antes, não se esqueça, galera, ó, dá um joinha nos vídeos, em todos eles, compartilhe os meus vídeos, compartilhe o meu trabalho, favorite os vídeos, é esse retorno que eu quero. Se você está se dando bem, está aprendendo esse retorno, tá valendo, galera, tá bom? Então, ó, dê uma olhada aí na sua tela, ó. O exercício diz assim, galera. Para entender os movimentos dos corpos, Galileu discutiu o movimento de uma esfera de metal em dois planos inclinados, sem atrito, e com a possibilidade de se alterarem os ângulos de inclinação, conforme mostra a figura. Ponto. Na descrição do experimento, quando a esfera de metal é abandonada para descer um plano inclinado de um determinado nível, ela sempre atinge, no plano ascendente, no máximo, um nível igual àquele que foi abandonado, não é? É aquela situação. Sem atrito, galera, você solta, desprezando as perdas, todas as dissipações, você solta, ele vai voltar numa mesma altura, né? Então, lá, o nível de abandono da esfera, ele vai voltar no máximo aquele nível ali. Bom, se o ângulo de inclinação do plano de subida for reduzido a zero, a esfera, pananana, como é que é? Lembre-se, sempre retome esse ponto que é pergunta, você sabe exatamente o que ele quer. Se o ângulo de inclinação do plano de subida for reduzido a zero, a esfera vai o quê? Manter velocidade, aumentar, diminuir velocidade, essas coisas que ele está questionando. Volta aqui para a lousa que eu te explico, ó. Volta aqui. Galera, é o seguinte então, eu tenho a esfera aqui, eu solto, não importa, né? Não importando esse ângulo aqui do plano de subida, ela vai atingir o máximo a altura igual a que ele foi solto aqui, foi o que ele falou ali. Bom, então se eu tenho um ângulo α1 e eu diminuir esse ângulo em relação ao plano, em relação ao solo, fizer um ângulo menor, um α2 menor que α1, o que acontece, galera? Ó, ele vai vir, essa esfera vai vir até atingir a mesma altura aqui, ó. No máximo, né? Ó, no máximo a mesma altura ali, não é? Então ele vem, ó, no máximo essa altura, desprezando todas as perdas de energia. Se eu solto esse cara aqui, ó, fazer ela um pouquinho mais para cima aqui, ó. No máximo, aquele ponto ali, não é? Ele vai, no máximo, aquele ponto, e volta. Ele ficaria fazendo esse movimento se desprezasse todo o atrito. Bom, só que se nós reduzirmos esse cara ainda mais, o que vai acontecer? Ué, ele vai cada vez mais longe para depois voltar, não é? Gente, essa era a ideia que Galileu, tá? Galileu, ó, é de 1564 a 1642. Galileu ele é um pouquinho antes de Newton, tá vendo? Ó, por coincidência, morte de Galileu, nascimento de Newton. A ideia que nós usamos hoje na primeira lei de Newton, chamada lei da inércia, Galileu entendia por isso aqui, ele explicava por isso aqui, tá? Newton, que veio depois, que formalizou isso melhor, por isso que eu coloquei a data aqui para você associar as épocas. Então, para Galileu, o que acontecia? Como é que ele explicava essa história de inércia? Se eu solto ele, vai num plano, depois volta. Se eu for reduzindo esse plano, ele vai cada vez mais longe e depois volta. Vai cada vez mais longe e depois volta. Essa é a ideia, entendeu? Então, o que acontece? Se eu for reduzindo cada vez mais e mais esse plano da subida, chega uma hora que eu reduzi tanto que ele chegou a zero, que quando eu solto ele vai mais longe. Esse mais longe aonde? O infinito. É a ideia que Galileu tinha, que ele descreveu, da inércia. O corpo tende a ir embora, por quê? Ó, só se seguir esse raciocínio aqui. Então ele tende a continuar, a velocidade dele, ele vai embora, por quê? Porque não tem nada... Não tem nenhuma força resultante sobre ele, né? Um pensamento mais para Newton, um pensamento que nós estudamos agora aqui no ensino médio, não tem nenhuma força resultante sobre ele que aumente a velocidade dele. E depois que ele caiu, vai no plano horizontal, ele vai com velocidade constante. Não tem nada que aumenta, mas também não tem nada que segure. Ele vai embora. Nesse exercício, ele explicou de um jeito um pouquinho diferente. Ao invés de ele falar, ele vai embora porque não tem força resultante nenhuma sobre ele, ele falou assim, ó, ele vai embora com velocidade constante, né? O corpo vai embora, a esfera vai embora com velocidade constante. Por quê? Porque o impulso da força sobre ele é nulo. Claro, se a força resultante é massa vezes aceleração, mas a força resultante é nula, não tem força resultante quando ele está indo na superfície plana e horizontal, sem atrito,
Então o impulso dessa força é zero. Nada faz com que ele aumente a velocidade nem diminua. Eu vou ler aqui na tela do meu computador a resposta. Ó, então, de novo a pergunta. Se o ângulo de inclinação do plano de subida for reduzido a zero, a esfera, resposta é letra A, meus queridos. Resposta é letra A. A esfera manterá a sua velocidade constante, pois o impulso resultante sobre ela será nulo. Claro, se a força resultante é zero, o impulso da força resultante será zero, será nulo. Ele vai embora. Tá bom? Muito bem. Então é isso. Esse exercício é tranquilo, né? Mas foi bom para você situar essas coisas aqui. Galera, os dois links de sempre, tá? Um link, você clica aqui, você cai na primeira questão de 2014, você faz a playlist inteira que eu tenho lá no meu canal, inteirinha, de 2014. E um outro link para quê, meu querido? Para você estar bem pra caramba no Enem, faça muita questão do Enem, lembra que eu falo? Então você vai lá, você cai na parte mecânica e faz toda a parte mecânica. Tem lá dezenas e dezenas e dezenas de exercícios de mecânica para você. Eu estou gravando todos os exercícios de todas as edições do Enem para você. Quanto mais questão do Enem você fizer, melhor você vai entender, tá bom? Galera, então é isso. Muito obrigado, tudo de bom pra você. Fica com Deus, até mais. Valeu!